E aí galera, tudo bem? Como é que vai? Mais uma atividade para essa semana em que vocês deverão testar o conhecimento de vocês, mostrar a habilidade de vocês em cima daquilo que vocês às vezes apresentam certas dificuldades, né? Dificuldade de compreender a ligação que existe entre texto verbal e não verbal, a ligação que existe entre o humor de uma charge, de uma tirinha e a realidade, né? A dificuldade de compreender uma colocação verbal. Então sempre são coisas que acontecem, que surgem, tá? E nós vamos sempre testar o conhecimento de vocês, de modo que vocês acabem se habituando mais com esse tipo de linguagem, com esse tipo de imagem, né? Vamos ver? A atividade dessa semana aqui é do dia 31/5, não dá para ver o 31 aqui, tá? Eu vou abaixar para vocês verem, ó, 31/5, né, de maio, a 10 de junho. Opa, tirar o dedo aqui. A 10 de junho, atividade 10, orientação de estudos, reforçando habilidades, terceira série B. Existe esse roteiro que é um checklist, tá? Logo no começo, para que vocês se orientem por ele e através dele vocês consigam realizar melhor a atividade de vocês, tá? Lembrando que às 13 e às 14 horas eu estou dando plantão para vocês, tirando algumas dúvidas caso vocês precisem, tá bom? Vamos lá. Então, seguindo aqui, pessoal, nome completo, que é de praxe, vocês já sabem que, tá? Descomplica aí, é esse vídeo a quem vos fala, né? A quem interessar vos possa. Estou aqui, na verdade, e no final esse vídeo aparece aí no formulário para vocês, tá? As atividades, vocês encaram certas habilidades, tá? No caso aqui, vocês, na maior parte das vezes, vocês vão ter que confrontar a leitura do texto verbal com o texto não verbal. Como assim? O texto verbal é esse que está escrito, que vocês vão ter que ler, né, identificar o código, que vão ter que entender qual é a tese, qual é o argumento, entender qual a intenção do escritor, né, a fazer, o modo como ele escreve, né, o que ele quer dizer nas entrelinhas, né, se tem mensagens subliminares, vocês vão ter que compreender isso. Agora, a linguagem não verbal são as imagens, né? A colocação do uso da imagem que muitas vezes fala até mais do que o próprio texto verbal. Então vocês vão ter que fazer uma inferência nisso, olhar com um pouco mais de atenção, ao invés de passar os olhos, olhem com mais atenção, com mais calma, leiam, né? Reflitam sobre a realidade em que enfrentamos hoje em dia, para que vocês possam responder com mais confiança, tá bom? Bom, na sequência nós temos aí a atividade 2, uma tirinha de uma personagem muito conhecida, né, dos vestibulares, a Mafalda. E aí vocês têm as questões que a Mafalda acaba trazendo nas suas tirinhas e a compreensão. De novo, o fato de vocês compreenderem, tá, a ligação que existe entre texto verbal e não verbal. É muito importante que vocês se liguem nessa união dos dois, tá bom? Bom, e por falar em imagem, tá? Esse poema, tá? Que vocês verão aí no próximo exercício, a própria estrutura do poema já é uma coisa muito intrigante. Ela mesmo diz por si só. Você tem aí mais do que a estrutura do texto verbal, né, do texto escrito, você tem a estrutura dele, o modo como ele foi montado, já dá para você perceber o que é que acontece nessa história. Não posso falar porque fica muito claro, tá? Aí vem a pergunta de compreensão logo na sequência, tá? De novo, a relação de imagem, tá? Nesse caso, uma publicidade aí de uma marca muito famosa de analgésico, tá? Que vocês estão vendo. E aí, qual é, né, a respeito do slogan, muito comum também. E aí você tem as questões das quais você vai ter que descobrir qual está correta, tá? Qual está correta ou quais estão corretas, tá? Na verdade, é uma única alternativa que você vai ter que lançar aí, como todos os outros exercícios. Bom, esse exercício aqui, o próximo, já diz respeito a um personagem da literatura de Machado de Assis, né? O Quincas Borba. E vocês têm só uma gravura aí. Ah, essa é a fotografia dele? Não, na verdade ele é um personagem fictício, né? Simplesmente fizeram uma ilustração do personagem para que vocês possam aí imaginar alguém, né, nessa situação, e você lê um trechinho da obra, né, do Machado de Assis, o Quincas Borba,
e vocês vão ter que responder a questão também logo na sequência. É muito comum agora no terceiro ano vocês encontrarem muita questão de literatura, muitos textos, né, que vêm questionando sobre a situação que você vai perceber, sobre a situação social em que vive o personagem, a época que ele vive. Então fiquem mais antenados aí, comecem a estudar um pouquinho, atrelar a história do Brasil, né, a história da Europa e o momento que existe a linguagem do romance, né? Qual é a escola literária e a sua ligação com a sociedade da época. Isso é muito importante para vocês. Vocês vão encarar um vestibular, e esse vestibular de estudo, na hora que vocês precisarem responder, ele vai querer saber todas essas informações, tá? Questão 6, outra tirinha da Mafalda, tá? Você vai ter que encarar aí. A Mafalda, ela é muito famosa porque é um personagem de uma garotinha muito questionadora. Ela interfere muito, ela pergunta muito sobre questões políticas, sobre ética, sobre comportamento humano. Por isso, sempre ela está na cara dos vestibulares aí. Ela, o Calvin, né? E tantos outros aí que faz com que você reflita sobre o comportamento da sociedade. A Mafalda é um personagem que diz muito sobre isso, e não distante dessa informação é o motivo principal pelo qual sempre está nos vestibulares. Aí você olha aí, pessoal, e vê que as questões estão voltadas para a compreensão principal da tirinha, e você também vai ter que responder e depois entregar esse formulário, enviar, tá? Não esqueçam de colocar para enviar. Tem muita gente que responde, mas não envia. Tem muita gente que envia, mas não responde. É muito complicado isso. Chega na hora de ajudar, não tem como, tá? Um grande abraço para vocês e até breve.